Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Bom, voltamos aqui então para a nossa terceira aula. A gente agora vai fazer a segunda queima. Fica um pouco confuso, né? Terceira aula, segunda queima, mas é mesmo isso. A gente fez a preparação do material, do pretal neste caso, e fez o wash. O pretal vocês podem também substituir esse nome pela zircônia multilayer, zircônia monolítica. É a mesma coisa. Pretal é um nome, é como bombril, né, que a gente não chama palha de aço, chama bombril. Então é mais ou menos a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, né? Então eu espero que vocês estejam aqui acompanhando a ideia. E nós fizemos a preparação deste material e fizemos a queima de wash, que nada mais foi do que prepararmos ele, já fazermos o glaze desse material. E por que nós glazeamos antes de fazer propriamente a queima da cerâmica? Porque o glaze desse material, essa estrutura por si só, ela recebe uma queima de glaze mais ou menos no valor da temperatura em que nós queimamos essa cerâmica. Se você estiver utilizando uma cerâmica Emax, que é da Ivoclar, ela queima a 750 graus. E essa estrutura queima aproximadamente, o glaze dessa estrutura queima aproximadamente 820, 825, dependendo da quantidade de material que você está utilizando. Levem sempre em consideração que nós temos que obedecer a escala de queimas, de temperaturas. Então, se nossa estrutura queima, o glazer dela vai queimar mais alto do que a nossa própria cerâmica, não faz sentido a gente glazeá-la depois da estratificação, porque assim a gente vai arredondar e vai perder tudo aquilo que a gente fez como estratificação, não é verdade? Então, levamos isso em consideração. Bom, depois então de termos já feito a preparação, o wash, a primeira queima, nós vamos ter então essa estrutura preparada para iniciarmos com a segunda queima nela. E o que a gente vai observar logo de início? Vou pôr aqui o vídeo e vocês já vão poder acompanhar comigo o que eu estou a falar. Eu vou já botar exemplificado na tela para todos nós, né? Então vamos lá. Bom, temos então aqui o vídeo onde a gente vai conseguir a informação de que lembra aqueles cortes que nós fizemos da contração, o controle de contração de queima? Pois, esses cortes que nós fizemos naquela altura, eles agora vão ficar absolutamente separados, todas as faces vestibulares umas das outras. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos agora entrar com cerâmica nessa região, porque ela, além de se separar, porque o controle de contração vai fazer contrair cada face vestibular sobre si, não é? Então agora nós precisamos de unificar essas partes. E como é que a gente vai fazer para unificar? Nós vamos botar cerâmica ali dentro, né? Uma cerâmica com uma quantidade aquosa um pouco acima do que é o normal, do que a gente está habituado a utilizar. E com essa cerâmica um pouco mais aquosa, um pouco mais líquida, nós vamos vibrar a nossa estrutura de forma a essa cerâmica ganhar a forma do espaço vazio entre as faces vestibulares. Então assim a gente vai conseguir copiar todas as faces e depois de tê-las todas copiadas, então sim, nós vamos iniciar a nossa segunda estratificação e vamos avançar com esse processo dessa segunda queima para obtermos aqui um resultado. Bom, nesse momento aqui, o que eu estou a fazer? Eu estou a pegar o CT Orange, né, que é o Cervical Translucent Orange. Neste caso, eu estou a utilizar a nomenclatura da própria... Neste caso, está ali marcado na nossa câmera, não é? Eu estou a utilizar um Transpa Orange, que é muito parecido com esse CT Orange, que é um Cervical Translucent Laranja. E eu estou a fazer o que? Justamente na região cervical do nosso dente, eu estou começando a ganhar um pouco mais de croma. Eu estou a cromatizar a nossa face vestibular, a nossa coroa. Dessa maneira, eu vou conseguir um pouco mais de cromatização cervical e vai evidenciar aquela passagem do terço radicular para a nossa face coronária, né, da nossa face que está exposta. Então eu vou utilizar essa cerâmica nesse terço cervical. Basicamente vou ficar por ali, lembrando sempre, eu começo com algum volume e eu vou terminando ela em zero pelo terço médio do dente, porque dessa maneira eu vou fazer sempre uma transição entre as massas. Então eu faço esse tipo de trabalho, faço agora essa ceramização cervical e eu faço já com a forma final que eu quero que fique a minha cervical.
Isso é muito importante. Eu tenho que ter em atenção que eu não estou apenas colocando massas, né, neste caso massa, nessa região para apenas recobrir essa região. Eu já estou dando forma. Eu agora, nessa segunda queima, estou muito preocupado com a anatomia. Nós devemos estar muito preocupados com a anatomia do nosso dente. Então, eu vou preenchendo essa área cervical e eu vou fazendo com que ele já vá ganhando uma forma cervical, uma forma final, porque ali eu só vou voltar a tocar no futuro com brocas para a gente acertar uma linha de ângulo ou fazer ali, se calhar, uma primeira inclinação cervical, nada mais do que isso. Nessa nossa região incisal, eu agora vou voltar a utilizar o Transpa 1, que na verdade é o OE1 da Ivoclar, não é? Que essa é uma massa em que ela tem um valor mais alto, mas ela também tem bastante translucidez, ela passa bastante luz. Além disso, ela tem um leve tom azulado. Então ela vai me ajudar tanto com a translucidez incisal quanto com a opalescência incisal. Então essa é uma massa muito importante na nossa estratificação, é uma massa em que eu pelo menos utilizo muito e a gente deve sempre utilizar também com algum cuidado, porque se ela for demasiado para aquela zona, vai acontecer de ter uma passagem de luz muito agressiva naquela zona incisal, não vai transparecer naturalidade do dente, vai parecer inclusive um dente muito artificial. E o nosso intuito é mimetismo, né? É fazer com que o nosso dente fique o mais mimético possível, o mais natural possível. É um trabalho um pouco ingrato, porque o nosso trabalho basicamente é fazer com que o dente desapareça na boca. Agora, eu vou utilizar a nossa massa Transpa Neutral. Transpa Neutral é o equivalente a Transpa Neutral também da Ivoclar, se calhar a LT1 da Noritaq, para quem usa Noritaq. É uma massa em que ela tem uma passagem de luz muito maior, entretanto, ela também tem uma opalescência muito grande. Então essa massa é uma massa em que nós temos que ter bastante cuidado em utilizá-la, não é? Porque é aquela massa de acabamento em que a gente tem que ter uma espessura um pouco fininha, a gente não pode ser muito agressivo com ela, porque vai ganhar muito valor o nosso dente, né? Então a gente de repente vai ter que escurecer no glaze, ou vai ter que ter algum trabalho extra para conseguirmos ali ganhar alguma naturalidade. E é uma massa também em que, se a gente usar demasiado, pouquíssima quantidade, muito pouco, a gente também vai perder o efeito que ela se propõe a dar ao nosso dente. Então é uma massa em que a gente tem que equilibrar, e nesse caso eu já estou ali com a base cromatizada cervical, com uma base com mais valor e mais opalescente incisal, e o que eu vou fazer vou começar a construir as minhas linhas de ângulos, tanto mesial quanto distal, e vou preencher o meu dente de incisal a cervical com essa massa, sempre morrendo em zero por cervical. E isso vai fazer o quê? Vai fazer o meu dente conversar a incisal e a cervical. E nós vamos ter dessa maneira uma estratificação em que vai ficar um dente muito natural, com passagem de luz cervical em direção à incisal, morrendo em zero no terço médio, e vamos ter ali na incisal opalescentes, misturas, efeitos, e que vai tornar o nosso dente muito natural e vai ficar muito estético, muito bonito. Então eu vou preencher toda essa parte do dente, né? Toda essa parte desde incisal até cervical, morrendo em zero em cervical, enfatizando essa parte, e nós vamos dessa maneira ter um dente muito natural, e a gente vai conseguir já agora a construção de toda a anatomia vestibular que a gente quer, linhas de ângulos, a gente tem que fazer todas as transições de incisal para cervical, nesse caso com essa massa a gente tem que conseguir a linha de ângulo mesial.
E tá aí, como eu disse, estamos aqui agora a utilizar a nossa massa Transpa 2, que é o equivalente ao OE2 da Ivoclar, e a gente está aqui a ganhar agora mais uma transição de linha de ângulo, tanto mesial quanto distal, para fazer um pouco mais essa marcação. Essa marcação inicialmente eu havia feito com Transpa 1, lá no fundo poderíamos fazer também com Transpa 2 e agora utilizar o Transpa 1 para terminar, mas nesse caso eu resolvi inverter as ordens. Por quê? Porque eu não vou utilizar nessa queima incisal. A massa incisal não vai ser utilizada nessa queima. Então eu quis demarcar um pouco mais a minha linha de ângulo nessa segunda queima, ganhar um pouco mais de valor nessa região e dessa forma trazer um pouco mais de naturalidade ao meu dente e disfarçar um pouco mais a transição de cores, né, de massas e efeitos que nós temos na nossa região incisal. E agora nós vamos levar essa estrutura para o forno. Vamos iniciar com a segunda queima. Eu já vou colocar logo aqui à frente o resultado da queima que nós vamos fazer. Então vocês acompanhem que eu estou só a evidenciar algumas linhas de ângulo por mesial e por distal, agora já nos laterais, não é? Como eu disse, não vou usar neste caso massas incisais e pronto. O nosso dente está pronto para entrar para a segunda queima, tá bem? Então eu vou deixar aqui qual vai ser a segunda queima e nos vemos no próximo vídeo.